Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor, mas desde já eu lhe faço um convite. Você ainda que não segue o Instagram do Economic News Brasil, siga. Muito fácil, @Economic News Brasil. E também, se você está em outras redes, o Economic News está em todas. No LinkedIn, Economic News Brasil, no Facebook, enfim, Twitter, mas eu quero lhe fazer esse convite e quero você seguindo os nossos perfis nas redes sociais. A nossa pauta de hoje é recuperação de crédito para empresas. Então, se você é empresário, não saia. Fique aí, que o nosso bate-papo de hoje lhe interessa bastante, eu tenho certeza. O nosso convidado de hoje é Valdo Silveira. Ele é CEO da Leme Inteligência Forense desde 2009, é graduado em Ciências Contábeis pela FESP-PR, tem pós-graduação em Contabilidade e Finanças pela Universidade Federal do Paraná. Ele é especialista em gestão financeira e contábil, com mais de 19 anos de experiência em gestão financeira, contábil e tributária. Valdo, muito obrigado pela sua participação e aceitar o nosso convite diretamente aí do Paraná. Jackson, eu que agradeço pela oportunidade e espero poder contribuir um pouco aí com os nossos espectadores. Bom, Valdo, eu lhe convidei para este bate-papo em virtude de uma pauta que foi matéria no nosso portal economicnewsbrasil.com.br, que me chamou bastante atenção sobre o trabalho da sua startup, que lá dizia que nos últimos 6 meses você conseguiu localizar mais de 6 bilhões em créditos, em patrimônio, das mais variadas tipos de pessoas físicas, jurídicas, que deviam às empresas. Foi isso mesmo, Val? Exatamente, né? Então, esse é o escopo principal do nosso trabalho, né? É o que a gente chama hoje de busca de ativos, né? Então, a gente vai, através de ferramentas de inteligência artificial, cruzamento de dados e um time qualificado, a gente procura ir atrás desses bens, né? Que são possíveis de serem colocados no processo judicial. Bom, daqui a pouco eu vou lhe perguntar como é que opera a sua startup, mas primeiro eu quero te perguntar por que a recuperação de crédito no Brasil é uma tarefa tão difícil e voltada aí para especialistas como você. Bacana. Bom, acho que a primeira dificuldade é a questão, principalmente nesse momento atual, a questão econômica, né? Então, a gente vive um boom de inadimplência considerável, né? Então, hoje, o volume de inadimplência aumentou muito e nós temos ainda algumas dificuldades, né, do nosso próprio judiciário, né, que hoje não comporta esse volume de processos, esse volume de ajuizamento, que vem numa constante e a tendência é crescer bastante nos próximos anos. É notória a dificuldade que existe aí de forma global, né? Aumento do preço do combustível, enfim, dados econômicos não tanto satisfatório como queríamos que estivesse. Tudo isso aí é uma crescente? Você acha que esse trabalho de recuperação de crédito vai se tornar ainda mais difícil? Com certeza ele vai se tornar mais difícil, né? Como eu já apontei anteriormente, principalmente pela questão de volume, né? Então isso é uma tendência, o dinheiro vai ficar cada vez mais escasso para as empresas, então é notório que cada vez mais as empresas vão trabalhar com margem muito apertada, a dificuldade de crédito é algo que vem a afetar consideravelmente o mercado nos próximos meses e aí nos próximos anos. Isso eu te perguntei diante de um cenário não favorável para a economia. Mas, mesmo se a economia tivesse muito boa, a dificuldade sempre a mesma? Como é que você me diz o cenário aí? Como é que você pode me colocar?
A dificuldade ela visto aí no recente tempo. A dificuldade ela sempre vai existir porque nós temos que considerar que existe um volume de passivo enorme sendo tratado pelo judiciário e atuando da forma mais simples, né? Então, esse mercado ele carece de inteligência, ele carece de recursos mais sofisticados para poder entender, principalmente, a realidade do devedor e chegar no melhor acordo ou na melhor negociação possível, né? Lembrando que o que move a economia é o crédito. Então, ele sempre existiu, sempre vai existir. Então, esse é um mercado grande e, assim, extremamente dificultoso, né? Então, por isso que a gente atua forte nesse segmento. Temos outras áreas onde nós atuamos, mas esse é o segmento mais que nós entendemos como mais promissor. Sempre é notícia nos principais veículos de comunicação a atividade de golpistas, né? De pessoas querendo fraudar, ou seja, bancos, enfim, mais diversos tipos de estabelecimentos comerciais. Você, nas suas na análise de trabalho de recuperação de crédito, você tem visto isso aumentar, a ação dos golpistas? Sim, nós temos uma atuação onde nós entendemos todo o contexto, todo o relacionamento do devedor, ou aqui nós chamamos de target, né? Então, nós ampliamos toda a rede de pessoas jurídicas em volta dessa pessoa, toda a rede de pessoa física, e a partir daí nós aprofundamos o estudo, né? Então, sempre procurando, lembrando que o nosso objetivo é satisfazer o crédito, né? Então, a gente vai nesse contexto. Mas é algo muito comum, e assim, a gente se depara com isso praticamente todos os dias. Bom, mas me fale mais aí como a sua startup pode auxiliar as empresas na recuperação do crédito. Perceba que o processo, como pontuei anteriormente, né, o nosso processo ele é muito mais voltado para suporte à judicialização. Então, nós não somos um escritório de advocacia, nós não fazemos a recuperação, né? Nós damos todo o suporte para o advogado para que ele tenha a melhor informação possível na judicialização. Então, basicamente... Na identificação. Mas me conta como é esse trabalho? Como é esse trabalho de pesquisa, como esse trabalho de inteligência, o tempo que isso resulta? Ótimo. Então, assim, o que nós temos aqui? Nós temos basicamente uma esteira de produção, né? Então, entra um processo, esse processo vai para uma equipe especializada com um conhecimento jurídico, estuda, entende todas as características do processo, identificamos todas as pessoas envolvidas no processo e até algumas que, principalmente, que não foram identificadas. A partir desse momento, nós startamos o nosso sistema. E o nosso sistema ele é composto de várias plataformas, vários robôs que saem varrendo todos os possíveis bancos de dados, né? A partir daí, a gente entende todo o patrimônio, o possível patrimônio, tanto do devedor principal quanto das pessoas que estão em volta, e tentamos chegar num racional onde nós damos o patrimônio alcançável pelo credor, né, numa primeira escala, a estratégia, principalmente de blindagem patrimonial, algumas empresas, alguns grupos acabam criando estruturas espelhos paralelas em nome de laranjas. Fazemos, inclusive, diligências para entender todo esse contexto, né? A partir daí, nós montamos uma análise SWOT com um relatório amplo que vai permitir com que o advogado, a assessoria jurídica, identifique os pontos fortes, os pontos fracos do processo e, sim, com a melhor informação possível, tome a sua decisão. Lembrando que nesse mercado a dificuldade é escala e velocidade, né? Então, a gente sempre brinca aqui que quem chega na frente bebe água fresca.
Um trabalho desse, ele gira, ele demora algo em torno de 15, 20 dias, dependendo da complexidade, do tamanho da estrutura, se é uma atuação só a nível nacional, ou se nós temos que ampliar essa busca para algumas empresas para alguns lugares fora do país. Mas consideramos aí um período médio de aproximadamente 20, 30 dias. Bom, você falou, eu já ia te perguntar. Você acabou de dizer aí, essa busca não se dá só no Brasil, ela se dá também no exterior? Sim, se dá no exterior. Claro que existe uma dificuldade muito grande, principalmente em algumas regiões, paraísos fiscais, mas indícios, movimentação, toda essa busca a gente procura trazer já numa primeira etapa do processo, para daí ter uma visão de se é vantajoso uma judicialização, buscar alguma coisa fora. Alguns países têm acordos, né? Então isso dificulta a identificação do patrimônio, mas também faz parte do nosso escopo de trabalho. Valdo, de que forma a tecnologia utilizada na sua startup foi aplicada com o maior diferencial nessa varredura? Velocidade. Um trabalho, como eu pontuei, né, os nossos robôs, eles fazem um processamento rápido, um processamento inteligente. Então, a aplicação da tecnologia, ela se dá com podemos colocar dois pilares, né? O primeiro dele é a velocidade na coleta de dados, e o segundo é a inteligência que a gente coloca, principalmente no cruzamento de dados, onde nós começamos a entender um pouco mais da estrutura, algumas informações como parentesco, empresas e pessoas atuando no mesmo endereço. Entendemos também não só o ativo, mas a gente também faz um estudo específico do passivo da empresa, né? Porque no final das contas o que importa ali é o saldo líquido. Então, se eu puder simplificar para você, Jackson, velocidade, inteligência artificial no cruzamento desses dados. Nós falamos aqui sobre recuperação de crédito no caso do débito, mas existem também, às vezes, alguns casos quando existe um espólio, vamos supor, né? Alguém falece e o espólio precisa identificar se existe algum patrimônio ali da pessoa está sendo feito esse levantamento. Já houve algum caso de vocês atuarem também nessa linha de buscar ativos para a família, ativos não conhecidos? Já, nós tivemos, se eu não me engano, uns 2 casos, e a gente fez uma busca a nível nacional. Então, o que acontece? Principalmente bem imóvel, você tem uma dificuldade regional, né? Então, cada estado tem a sua dificuldade. Mas, primeira etapa, a gente procura fazer um cruzamento de dados para direcionar melhor as buscas. E aí nós temos mapeados praticamente todos os órgãos do Brasil, e esse mapeamento nos auxilia a direcionar melhor as buscas. E também acabamos fazendo as buscas para o cliente e entregando um resultado positivo ou negativo. Tudo fundamentado com documentos públicos, né, com fé pública. Certo. O Diálogo Empreendedor tem o apoio do Sistema FIEC, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, e também do Sistema Fé Comércio do Ceará, SESC e SENAC, e da Rede Participar Brasil de Tecnologia, soluções em softwares de relacionamento, como ouvidoria, saque e comunicação interna. Nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal YouTube e também através da nossa TV, pelo canal 176 da BrisaNet, canal 16.6 da TCM, TV a cabo de Mossoró, e também através da Telecab, canal 94. Valdo, em termos de custo de investimento para o serviço, é um serviço que atende somente a grandes empresas, a médias, a pequenas? Qual é o foco de atuação da sua startup?
para a recuperação de crédito? O nosso foco de atuação, É um basicamente, serviço caro? Gostaria que você falasse para os nossos telespectadores. como pontuado, ele pode ser muito abrangente, né? Então, o nosso foco hoje, geralmente, são créditos acima de 1 milhão, né? E a formação de preço ela vai depender muito da estrutura do devedor, principalmente volume de processos judiciais, se ela está em RJ, se não está, a estrutura da empresa, quantos sócios. Então, a partir destas informações, isso vai para o nosso time e a gente consegue montar uma proposta mais estruturada. Dependendo também do volume das camadas, o nível de abrangência, se é nacional, é uma formação de preço, se a gente vai atuar de forma internacional, é outra. Mas depende muito, depende caso a caso, né? Tanto que não existe um preço tabelado, a gente faz um brief inicial para daí poder montar uma proposta estruturada e discutir melhor essa proposta com o cliente. Recuperar crédito, identificar patrimônio, exige cautela? Qual é o principal cuidado que vocês têm no trabalho? Muita cautela, porque, primeiro, nós temos que subsidiar o nosso credor e a sua assessoria jurídica, mas sempre respeitando os princípios éticos, lei geral de proteção de dados, né? Fundamentando todo o trabalho com documentos hábeis, né? Então, esse não é um processo simples, né? E a gente também não tem que fazer um trabalho meio que o nosso papel aqui é fazer um trabalho nos bastidores. Então, a gente trabalha de forma extremamente cautelosa, respeitando todos os princípios e principalmente a legislação. Você falou em uma palavra, um termo aí importante que interessa também aos nossos telespectadores. Você falou em proteção de dados. Eu quero saber de que forma a LGPD impactou no trabalho da startup. Até o momento, nós não encontramos dificuldade ainda com relação ao LGPD, né? E a gente acredita que ela venha a regular melhor o mercado, né? Então, a gente entende que é de extrema importância, aplicamos todos os conceitos, todos os princípios, e como a gente trabalha basicamente com dados, informações e documentos de fontes públicas, então, até o momento, a gente não sentiu muita dificuldade, né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa, Valdo, e te agradecendo pela participação, que os nossos telespectadores em mais de 5 estados, além do YouTube, que estão nos assistindo. E eu gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores, para os milhares de empreendedores, de empresários. Qual a dica que você dá para que possa ter um bom trabalho na gestão do crédito? A principal dica, Jackson, é conheça melhor o seu devedor. A gente tem uma atuação de sempre olhar o débito, mas a gente acaba não entendendo toda a situação do devedor, modus operandi e tudo mais. Então, isso vai te permitir uma melhor negociação e uma maior assertividade na negociação. Diante dessa sua dica, eu vou lhe fazer uma outra pergunta, antes de encerrarmos. Você acha que muitas vezes a empresa, na hora que você vai buscar o crédito, que você analisa na busca daquele patrimônio, você acha que falta muita cautela nas empresas na hora de conceder o crédito, na análise das garantias? A gente identifica bastante dificuldade na concessão do crédito, sim. É uma atividade difícil, né? E lembrando que no momento em que você cede o crédito, até uma possível inadimplência, acontece muita coisa. Então, o que a gente chama desse spread bancário, ele já é comum, até mesmo por isso que a nossa taxa de juros ela tem uma
um volume expressivo, né? Então, o spread bancário ali, ele tem uma composição muito alta na taxa de juros. Bacana. Estamos encerrando mais um Diálogo Empreendedor. A nossa pauta de hoje foi recuperação de crédito para empresas. O nosso convidado foi Valdo Silveira, CEO da Leme Inteligência Forense. Valdo, novamente agradeço a sua participação. Disponha do nosso portal para levar notícias dessa área para os nossos leitores, enfim, os nossos seguidores aí em todas as plataformas das redes sociais. Perfeito, Jackson. Eu que agradeço a oportunidade. Espero ter contribuído um pouco com vocês aí. Muito obrigado. Até mais e até o nosso próximo programa.